Shalom, shalom, a graça e a paz. Quero primeiro pedir desculpas, talvez a gravação vá aparecer com os ruídos. Estamos numa tempestade aqui, chuva forte. Também tem uma festa acontecendo aqui próximo. Então, tente não, se estiver vazando esses sons, tente não se concentrar neles, mas se concentrar aqui na palavra de Deus, algo que eu quero compartilhar com vocês. De certa forma, é uma continuação da palavra anterior. Inclusive, vamos ler o mesmo capítulo, só a partir do versículo que nós paramos. Nós paramos no versículo 27 e vamos ler hoje Lucas 4, a partir do versículo 28. E quero logo no início deixar uma pergunta para você tentar responder. O que te faz avançar? O que te motiva a avançar? O que é que você analisa na sua vida, no seu redor, nos acontecimentos, que diz assim, não, isso aqui está me impulsionando, isso aqui é agora que eu vou mesmo para frente, agora que eu vou avançar. Então, eu quero que você, com esta pergunta na sua mente, no seu coração, esteja preparado então para receber essa palavra. Quero orar por nós. Pai, em nome do Senhor Jesus, a tua palavra é viva e eficaz, é penetrante, Senhor, e é isso que nós queremos, que a tua palavra vá, Senhor, na divisão da nossa alma, do nosso espírito, vá na profundeza, Senhor, na profundidade do nosso ser, Senhor, e mude o que precisa ser mudado, trabalha no que precisa ser trabalhado em nós, Senhor, aquilo que nós precisamos rever, aquilo que nós precisamos, Senhor, analisar em nossas vidas, aquilo que nós precisamos de fato mudar. Ó Deus, que a tua palavra toque nessas áreas e que aconteça realmente esta mudança para que a cada dia, Senhor, estejamos sendo transformados de glória em glória até a semelhança do Filho, até a glória, Senhor, que o Senhor estabeleceu para nós, a identidade que o Senhor estabeleceu para nós. Somos filhos da luz, já saímos das trevas, Senhor, e queremos caminhar na luz, caminhar na revelação do Senhor, em nome do Senhor Jesus. Que a tua palavra seja realmente transformadora para nós nessa hora. Amém, amém e amém. Amém? Espero que também o tempo de louvor que você passou na presença do Senhor, nas músicas que foram postadas, que você realmente se alegre, né? Se tenha tocado teu coração e preparado essa terra que é o teu coração, que é o meu coração, para ouvir essa palavra. Amém? Como eu falei, vamos continuar o texto da semana passada, em Lucas 4. Diz assim, a partir do versículo 28. Todos os que estavam na sinagoga ouviam essas palavras, ficaram cheios de ira. O que nós estamos falando aqui? Jesus entrou na sinagoga, abriu o livro, estava lá em Isaías 61, começou a ler, o Espírito do Senhor está sobre mim, e começou a dizer da unção dele, que estava acontecendo naquele momento, a palavra estava se cumprindo, a palavra profética estava se cumprindo nele naquele momento, e essa palavra diz que ele foi chamado para apresentar boas novas aos pobres, ele veio para resgatar, né, tirar do inferno, das prisões, os quebrantados. Ele veio para curar aquele que estava doente, dar vista aos cegos, como ele mesmo diz, e foi enumerando coisas, inclusive pregar, anunciar o ano aceitável do Senhor. Então ele começou a falar essas coisas, começou a dizer que ia libertar os cativos, os oprimidos, e naquele momento abriu-se uma oportunidade. Se o Senhor veio para fazer isso, se essa é a tua missão, então estamos aqui prontos para receber a cura, a libertação, mas ao invés disso houve uma resistência por parte
daqueles ouvintes, e por isso diz que eles ouviram essas coisas, depois de ouvirem essas coisas, eles ficaram cheios de ira, e levantando, expulsaram-no da cidade e o levaram até o despenhadeiro do monte em que a sua cidade estava edificada, para dali o precipitarem. Olha a expressão aqui, da sua cidade, ou seja, aquela cidade era a cidade em que Jesus cresceu, Nazaré, e ele estava ali com pessoas que o conheciam, sabiam que ele era filho de José, sabiam quem era sua mãe, seus irmãos, suas irmãs, conheciam a ele. Justamente por causa desse conhecimento é que eles não creram. Eles só estavam vendo o lado humano de Jesus e não creram que ele podia, que ele era a pessoa ungida para fazer essa obra. E por causa disso, não só o expulsaram da cidade, não só ficaram. A ira era tanta que a ideia era eles precipitarem ele, derrubarem ele do penhasco, ou seja, tirar a própria vida de Jesus. Veja que ponto chegou. E o ambiente que eles estavam numa sinagoga, estavam num ambiente religioso, estavam num ambiente em que eles deveriam estar manifestando aquilo que está na palavra do Senhor, né, de amar o próximo. Ao invés disso, eles estavam odiando de tal forma que resolveram matar Jesus. Mas o versículo 30 diz: ele, porém, passando pelo meio deles, seguiu o seu caminho. Nesse ponto, já que a pergunta é o que nos faz avançar, Jesus, a partir desse momento, outra pessoa, eu diria, no lugar de Jesus, o que pensaria? Ele estava começando o seu ministério. Era o primeiro dia em que ele estava entrando numa sinagoga, encontrou pessoas e ali começou a dizer da sua missão, e ia começar realmente seu ministério ali. Mas ele é recebido dessa forma, ele é expulso e até tentaram matá-lo. Então, isso o fez desistir? Isso o fez dizer assim, bom, fracassei, não deu certo, o que eu pensava em fazer não vai dar certo. E eu começo logo a deixar isso com você, comigo, pensarmos. Quando nós começamos um projeto, quando nós começamos a pensar assim, vou começar algo para Deus, esse ano eu quero começar realmente a abençoar pessoas, falar do evangelho para pessoas, eu quero melhorar como pessoa, quero ler mais a palavra de Deus, viver uma vida de oração. E aí você encontra oposição, pessoas que vão te criticar, pessoas que não vão receber o que você está falando, vão dizer coisas a seu respeito. O que você faz? Você vai desistir? Você vai avançar? Então vamos ver o que Jesus fez. Diz que ele, então, ao invés de dizer parei, ele foi e caminhou para frente. Ele foi para outra cidade, já que não estavam recebendo bem ele ali. Diz que ele passou pelo meio deles e seguiu o seu caminho. Passou pelo meio deles. De alguma forma, ele conseguiu se desvencilhar ali, mas diz aqui, seguiu o seu caminho. Ou seja, ele tinha estabelecido uma meta, ele tinha estabelecido um propósito, mesmo com aquela oposição, ele resolveu avançar. E, continuando, versículo 31. Então desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Maravilhavam-se da sua doutrina, porque a sua palavra era dada com autoridade. Havia na sinagoga um homem que tinha o espírito de um demônio imundo, e gritou em alta voz: ah, que temos nós contigo, Jesus Nazareno? Vieste destruir-nos? Bem sei quem é o Santo de Deus. Mas Jesus respondeu e disse: cala-te e sai dele. E o demônio, tendo-o lançado por terra no meio do povo, saiu dele sem lhe fazer mal algum. Saiu daquele homem, daquele jovem. E veio um espanto sobre todos.
o que Jesus falou lá em Nazaré, veio também um espanto, mas também veio uma ira, e com aquela ira veio a vontade de até matar Jesus. Mas aqui, depois desse espanto, olha o que eles disseram. Que palavra é essa? Pois com autoridade e poder ordena os espíritos imundos e eles saem, e se divulgava a sua fama. A sua fama, é muito importante isso, por todos os lugares da circunvizinhança. Ora, levantando-se Jesus, saiu da sinagoga, entrou na casa de Simão, e estando a sogra de Simão enferma, com muita febre, rogaram por ela, e ele, inclinando-se para ela, repreendeu a febre, e esta o deixou, e imediatamente ela se levantou e o servia. Então, aqui Jesus já começou, a sua fama já começou a crescer pela palavra, pela autoridade com que ele falava, porque ele expulsou um demônio com tanta autoridade, com uma palavra diretiva, com uma palavra forte, com uma palavra realmente de grande autoridade, mas não parou por aí. Ele entrou ali na casa de Simão e expulsou aquela enfermidade, aquela febre, e ela prontamente ficou curada e já começou ali a servir a eles e tudo mais. Ao pôr do sol, todos os que tinham enfermos de várias doenças, lhes trazia, e ele punha as mãos sobre cada um deles e os curava. É interessante isso. Antes desse momento, eles não estavam trazendo doentes, enfermos, de todo tipo de enfermidade. Por quê? Porque Jesus iniciou isso aqui ao entrar numa sinagoga no sábado. E no sábado, eles não gostavam de fazer as coisas. As leis diziam, ao interpretar leis, eles pensavam assim, não dá para fazer esse tipo de coisa no sábado, então vamos vamos ouvir apenas o que ele tem para falar, e não fizeram nada além disso. Mas aqui, quando passou o sábado, era o pôr do sol, já estava terminando o Shabat, então eles começaram a trazer os enfermos, e aí Jesus começou a repreender, curá-los de várias doenças. Eles impunham as mãos sobre eles, eles saíam dali curados. Era grande a sua autoridade, com grande poder ele fez grandes curas ali, maravilhoso aquele momento lá em Cafarnaum. Que diferença em relação a Nazaré, onde ele não conseguiu fazer milagre nenhum, e foi lá que ele prometeu, ele mostrou que a autoridade estava sobre ele para curar a enfermidade, mas não adiantou. E aqui não, ele estava ali realmente mostrando podendo manifestar, porque as pessoas ali tinham fé, estavam realmente abertos para essa cura. Que diferença! Mas eu quero chamar a sua atenção aqui, porque Jesus, como você viu, diante do obstáculo, diante das críticas, diante do que estavam fazendo com ele, ele avançou e foi para Cafarnaum. E você viu o que aconteceu. A fama dele cresceu. As pessoas realmente iam até ele para curar, para alcançar cura e ouvir a sua palavra. Mas olha o que vai acontecendo aqui a partir do versículo 41. Também de muitos saíam demônios, gritando e dizendo, tu és filho de Deus. Olha o que aconteceu. Naquele momento, além das curas, muitos que estavam ali, possessos de demônios, que foram ali, começaram os demônios, antes de saírem, eles gritavam e diziam, tu és o Filho de Deus. E qual seria a reação? Olha só, nós estamos falando aqui de fama. Tente se colocar naquela situação. Jesus, o Filho de Deus, o Cristo, aquele que tinha autoridade para fazer as coisas, veio enviado por Deus, veio fazer essa mensagem, veio cumprir toda uma espera do povo que esperava Cristo, o Filho de Deus vivo, para vir
e fazer essa obra, né, o ano aceitável do Senhor, trazer salvação para o povo de Israel. Mas olha quem reconhece quem Jesus é. Demônios. Os demônios sabiam quem era Jesus. E Jesus poderia dizer, usar isso. Olha só, eles sabem quem eu sou. Ele poderia dizer, olha, vocês estão vendo só? Até os demônios sabem quem eu sou. E a partir dali, fazer o seu nome. Dizer, olha, vim aqui com essa missão. E os demônios já estão dizendo, olha aí, os próprios demônios. Eu nem duvido que hoje em dia alguns, até pastores, pessoas assim do meio cristão, usam o testemunho de demônios para dizer, olha, reconhece, olha, realmente é isso, e dão ouvido para os demônios, o que os demônios têm para falar. Mas Jesus, olha a reação de Jesus. Ele, porém, os repreendia e não os deixava falar, pois sabiam que ele era o Cristo. Os demônios sabiam quem era Jesus, mas Jesus não fez disso uma forma de aumentar a sua fama, a sua propaganda, e muito menos deu ouvido aos demônios. Não usou o que os demônios estão falando para chamar a atenção do povo. Olha só o que eles estão dizendo a meu respeito. Isso é muito importante, porque o que nós estamos falando aqui é o que te faz avançar. O que te faz assim ter convicção para andar para frente. Será que é o que pessoas estão te elogiando? Que pessoas estão dizendo, é isso aí, você é o cara, você é o bom. Olha, e começar a encher a tua bola, encher de elogios. E de onde está vindo esse elogio? De quem está vindo esse elogio? Quem está te elogiando? Quem está colocando assim essa bagagem em você? Que tipo de pessoas estão dizendo, você, rapaz, você é muito legal, você devia fazer isso, você devia fazer... Olha, você, irmã, você, vejo que você é isso, vejo que você é aquilo, e começa a lhe elogiar. Será que é isso que te motiva? Será que é isso que te diz assim, olha, até fulano de tal, até quem não é crente, até quem é fulano de tal, até o político fulano de tal, até o comerciante, até o empresário, então, venda em mim alguma coisa. Né? Então, cuidado com quem te elogia, de onde vem o elogio, de onde vem esse reconhecimento do seu trabalho. Jesus não se deixou contaminar, não se deixou seduzir por esse tipo de coisa. E ele fez algo que aqui tem um segredo. A palavra é essa mesmo, é um segredo, o segredo de Jesus. No versículo 42, que diz assim, ao romper do dia, porque ele passou ali todo aquele período ali curando, expulsando demônio, mas ali ao romper do dia, ele foi a um lugar deserto. Ele foi a um lugar deserto. Quando tinha ali já muita multidão, muita gente elogiando, muita gente falando, muita gente reconhecendo, Jesus disse, ei, calma, não é essa a minha motivação, não é isso que vai me fazer avançar. Eu vou para um lugar deserto. Mas o que ele foi fazer nesse lugar deserto? Certamente, como muitos outros textos que eu não vou ler agora, Jesus tinha esse hábito de ele se afastar da multidão, subir no monte, ir para um jardim, ir para um lugar longe das pessoas para orar. Para orar. E ao orar, ao adorar o Pai, ao estar ali diante do Pai, ele se desligava desses elogios, dessa multidão, dessas pessoas que estavam ali mostrando para ele que ele estava tendo um sucesso. Antes ele parecia ter tido uma derrota lá em Nazaré, o que poderia ter feito ele desistir. Mas também há uma armadilha quando há muita aceitação, quando há muita multidão, quando há muita gente elogiando, muita gente dizendo, olha, você tem isso, você tem aquilo, olha, você é demais, você... Então, nesse momento, é importantíssimo nós sossegarmos, entrarmos no nosso quarto, entrarmos num lugar sossegado e ali, diante do Senhor, dizer, Senhor, é só por causa de Ti, é só por causa de Ti. E ele foi isso, Pai, eu estou aqui para fazer a Tua obra.
eu vim aqui fazer a tua obra, é por causa de ti, não é por causa do reconhecimento, não é por causa do elogio, não é por causa das pessoas. Olha, eu vou continuar só para você entender o que eu estou falando. Ainda lendo, vou ler o 42 e dar continuidade. Ao romper do dia, foi a um lugar deserto. As multidões o procuravam-no e, vindo a ele, queriam detê-lo, queriam impedir que ele avançasse, que ele saísse, que ele continuasse. Lembra da pergunta? O que te faz avançar? O que te faz avançar? Então, o que eles tentaram fazer? Deter Jesus em Nazaré, tentaram deter Jesus de outro jeito, de lançá-lo do espinhadeiro, lançá-lo, talvez ele até morresse ao cair lá naquele lugar. Mas aqui era outro tipo de detê-lo, para que não se ausentasse daquela cidade ou das pessoas, para que ele não saísse mais de lá, para que ele ficasse em Cafarnaum. Quando viram que Jesus saiu para um lugar deserto para estar com o Pai, ele foi embora, e foram atrás de Jesus, e cercaram Jesus, deteram Jesus, e disseram, não pode ficar, fique aqui conosco, não se ausente de nós. Aí, irmãos, nós temos que ter outro tipo de cuidado. Tem algo que Deus quer para cada um de nós, há um propósito de Deus para cada um de nós. Mas nós não podemos nos guiar nem pelos fracassos, pelas dificuldades, pelas oposições. Nem podemos nos guiar por causa daquele momento de sucesso que todos querem. Fica aqui. Talvez muita gente tenha tido problema, porque Deus tinha um propósito na vida daquela pessoa, mas por causa dos elogios, a pessoa acabou não indo em frente. Ou por causa das ofertas. Não, fica, nós vamos... eu lembro do nosso querido apóstolo Rafael Ortiz, quantas vezes assim ofereceram para ele coisas. Olha, fique aqui conosco, nós vamos pagar um bom salário, vamos fazer isso. Mas ele entendeu que havia um propósito, um chamado, algo que ele precisava fazer para avançar e cumprir o propósito. Então, às vezes, tem situações em que ou estamos sendo criticados para nos fazer desanimar, e isso é uma estratégia do inimigo. E outras vezes são os elogios, e isso também é estratégia do inimigo. Versículo 43. Ele, porém, lhes disse, é necessário que também às outras cidades eu anuncio o evangelho do reino de Deus, porque para isso é que fui enviado. Senso de propósito. Ele sabia exatamente o que era para ele fazer. Tinha cura, tinha coisas para fazer, as pessoas iriam gostar de receber cura, libertação. Ele sabia disso. Ele veio também para isso. Mas o que ele veio foi anunciar as boas novas do Evangelho, o ano aceitável do Senhor. A cura, a libertação, fazia parte desse processo, mas não era a finalidade. E aqui ele está falando de finalidade, de propósito, de destino, daquilo para o qual ele foi enviado. E ele foi enviado para anunciar o Evangelho do reino de Deus. Ele veio para anunciar as boas novas, para anunciar o reino de Deus. Olha, o reino de Deus chegou e o reino de Deus é assim. O reino de Deus tem essas características, ensinar sobre a fé, sobre a obediência, né? Preparar um povo, como ele fez, seus discípulos. E ele estava começando aquilo, ele sabia que era apenas o começo, que ele não podia parar. Ele seria muito confortável, seria muito tranquilo ficar ali, eu estou aqui, estamos aqui juntos, nessa cidade, todo mundo me aceitou aqui, me receberam bem, estão me elogiando, até os demônios estão me elogiando, estão sabendo quem eu sou, então eu vou continuar assim. Não, ele entendeu que tinha um propósito, e nós temos que entender de propósito, saber o que é propósito de Deus para a nossa vida,
não nos guiar nem pelos excessos de elogios, nem pelas críticas. E ele termina dizendo assim: e pregava nas sinagogas da Judéia. Ou seja, ele saiu de um extremo e foi para outro extremo. Ele saiu lá da Galiléia, ele saiu lá no lugar daquelas pessoas mais simples, ele saiu daquele lugar daquela comunidade de pescadores lá de Cafarnaum, a cidade onde ele era bem recebido, a cidade que era a cidade de Pedro, de Simão, né, de toda aquela, da sogra de Simão, das pessoas familiares a ele, mas ele foi lá para a Judéia, onde a situação era diferente. Não vamos falar sobre essas diferenças agora, mas era muito diferente quando ele começou a ir e encontrar ali escribas, fariseus, né? E começou a entrar em contato com autoridades religiosas que se achavam mais do que ele, e ele foi justamente, saiu daquela situação e foi para um lugar desafiador. Então, porque ele sabia que este era o propósito. E eu quero encerrar lendo um outro texto que o apóstolo Paulo escreveu em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12. Aquele, pois, que pensa está em pé, que está firme, olhe para que não caia. Eu termino com essa palavra, porque essa palavra ela fala uma coisa muito interessante. Aquele que pensa que está de pé, aquele que ao olhar para si pensa que está tudo ok, está tudo bem na sua vida, que não precisa mais rever nada, que não precisa mais se humilhar, se arrepender. Ele olha para os outros e vê os outros sabendo menos do que ele, sabendo mais fracos na fé, e às vezes tem até aquela pena: oh, coitadinho, fulano de tal é desse jeito, oh, coitadinho, aquela pessoa, mas não está conseguindo olhar para si. Jesus até falou numa parábola dizendo assim: antes de nós olharmos para o cisco que está no olho do nosso irmão, nós temos que primeiro tirar a estaca que está no nosso olho, até porque se nós tivermos uma coisa muito grande nos nossos olhos, nós não vamos conseguir ajudar o nosso irmão que está com uma coisinha bem delicada nos olhos. Então, nós temos que ter muito cuidado. Se nós estamos de pé, se nós pensamos que estamos de pé, temos essa impressão de que estamos fortes, estamos firmes, nada vai nos derrubar, nada vai nos abalar, aí a palavra nos adverte: cuidado para que você não caia. Então está falando de uma pessoa que está ali firme, mas qualquer coisa, irmãos, qualquer coisa que deixe entrar o orgulho, a arrogância, então nós precisamos estar totalmente na dependência de Deus, submissos a Deus, não olhar para nosso talento, beleza, juventude, ou elogio das pessoas, mas estar dependendo de Deus, nos colocando na presença de Deus, dizer: Senhor, tudo é para ti, tudo tem a ver contigo, nada tem a ver comigo, eu sou apenas teu servo, estou aqui para fazer a tua vontade. Se Jesus fez isso, se Jesus, sendo filho de Deus, fez isso, nós precisamos aprender com ele esse nível de submissão, de cuidado que nós temos que ter. Jesus disse assim: não, peraí, estão me elogiando demais, deixa eu me humilhar, deixa ele ir para o lugar deserto. Nós precisamos fazer isso. A cada passo que nós damos na popularidade, e principalmente nos elogios que as pessoas podem fazer em relação a nós, nós temos que descer cada vez mais em humildade, em submissão àquele que nos resgatou. Amém? Pai, em nome do Senhor Jesus, nós te adoramos, nós te bendizemos, queremos, Senhor, permanecer assim, Senhor, dependente de ti, que as situações difíceis, que as críticas, Senhor, que as palavras contrárias não nos desanimem, mas também que os elogios, Senhor, que a unanimidade das pessoas, Senhor, não nos seduza, não nos confunda, que, ó Senhor, estejamos sempre firmes como Jesus fez. Ele tinha uma caminhada, ele tinha algo para fazer, e ele não podia ser paralisado nem pelos que eram contra, nem os que o elogiavam, nem pelos que eram a favor. Ó Pai, que nós tenhamos essa sensibilidade, essa humildade diante do Senhor para permanecer e caminhar e avançar
no propósito, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Amém? Que o Senhor te abençoe, que o Senhor te guarde, que o Senhor resplandeça o seu rosto sobre ti, que Ele tenha misericórdia de ti e que sobre ti o Senhor levante o seu rosto e te dê da sua paz, com o propósito de ganhar o Brasil e o mundo para Jesus. Amém, amém e amém.